a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende teu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria, Virgem do céu, Santa de amor, tem vosso olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós, venha a nós o vosso amor. Dai paz, amor, felicidade, aqui na terra onde estamos ao léu. Fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e amigo de todas as horas, queremos inicialmente agradecer a Tua presença na nossa vida e no nosso coração. Que possamos, Senhor, termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para cada dia mais nos esclarecer nas Tuas palavras que nos guiam no caminho do bem. Que possamos abrir sempre o nosso coração para todos aqueles que cruzam o nosso caminho e aprender a cada dia com o nosso irmão, que traz todas as oportunidades para que a gente melhore a cada dia. Agradecemos sempre, Senhor, e pedimos que estenda essas vibrações de paz e amor para todos os nossos irmãos que necessitam neste momento. Seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Até lá. Obrigado, Jaque. A Beth está aí? Tá, né? Tá. Olha, essas flores aí agradecendo a Deus pela melhora da Jaque e pela melhora da Beth. Pensei muito em vocês duas hoje e em agradecimento à melhora de vocês, né? Muito A gente oferece essas rosas aí. Gente, a gente continua. Obrigada, querido. Oh, que isso, Beth. Obrigada, meu amor, te amo. Amém, eu também. Mas é seguinte, eu pensei muito em vocês duas hoje, por isso que nós vamos falar hoje, dar uma continuidade ao item 16, né, do capítulo 18, Instrução dos Espíritos. Nós vamos falar sobre ela. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E é interessante que essa diretiva de Cristo, ela revela muito para a gente na questão do espiritismo, do cristianismo também. Desse espírito que domina a caminhada nossa, em parte da nossa evolução, e que transcende
a justificativa da nossa vida para uma dimensão muito sintonizada com aquilo que Deus quer de nós, que é a dimensão da felicidade, que nós todos buscamos com tanto afinco, às vezes equivocadamente, em esferas onde o materialismo ainda prevalece. E quando descobrimos que essa atuação está na espiritualização desses nossos passos, e aí a gente traz várias dimensões dessa espiritualização, à medida que a gente reconhece esse exercício na nossa individualidade, quer dizer, no particular, na intimidade de cada um, mas refletindo numa questão social também mais justa, aonde a igualdade ela é exercida, enxergada, vivida, exercida nas suas dimensões diversas, seja ela na dimensão do que é básico para se viver, na dimensão da economia, na dimensão do direito de cada um, da igualdade e várias outras vertentes aí que a gente ainda precisa viver plenamente. E ainda temos tanta dificuldade para entender. Então isso tem que se expressar através de nós, para que a gente realmente possa produzir aquilo que esse mundo nosso precisa para ser melhor, através dessas laborações, dessas obras que nos faltam, ainda no exercício da nossa caminhada espiritual. E aí a gente toma consciência disso, por agora, por essa vivência, por vivências próximas a essa, para que isso cada vez se materialize mais em nós, ache mais exemplos em nós e responda por nós, sendo parte da gente também. O que a gente já viu aqui nesse capítulo 18, ele faz para a gente uma alertiva do chamamento, que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E a gente vai perceber, nessa alertiva do Cristo, que existe a possibilidade desse processo de renovação, desse processo de busca dessa felicidade plena a todos praticamente. Mas a escolha é para poucos, porque essa escolha, quem é que escolhe? Somos nós. E quem é que chama? A vida chama. Nós vamos estudar isso hoje. E aí ele fala para a gente da parábola do festim das bodas, que nós estudamos aqui, fala da porta estreita, que a gente já comentou também em outras passagens, porque a porta estreita ela é exigente, ela é um chamamento exigente, mas a gente não pode esquecer que a gente tem que adentrar a porta estreita e permanecer do lado de dentro dela, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, têm direito ao reino do céu, ao último grande reino. Muito se pedirá àquele que muito recebeu, dar-se-á àquele que se tem. Aí você tem a questão dos comentários de Kardec. Ele faz um comentário sobre as parábolas do festim das bodas, da porta estreita também. Nem todos que dizem Senhor também, muito se pedirá. E hoje, aí vocês devem ter visto semana passada, dar-se-á àquele que tem. E aí o item 16, que é o motivo de hoje, é pelas obras que se reconhece o cristão. Jesus é muito claro, principalmente quando ele fala com os fariseus. Ele é muito claro disso, que ele, por si só, respondia a eles quem ele era pelas suas obras, pelo que ele fazia. E aí nós temos a dimensão, se a gente for olhar o Evangelho, a dimensão dos milagres, que era a metodologia que o Cristo usava para que as pessoas dessem importância para ele. Mas essa importância não era para ele, era pelo que ele representava, que era o Cristo. Porque as pessoas iriam, de certa forma, achar valor naquilo que ele falava, naquilo que ele demonstrava, naquilo que ele vivia, se elas reconhecessem ele. E esse reconhecimento passava por esse primeiro movimento, que para aquele povo daquela região e para os espíritos vinculados a isso, era através das coisas que se fazia. Então ele fazia os milagres. Mas o mais importante do que ele estava fazendo é trazendo a mensagem libertadora. Então é uma metodologia esse conjunto. Criava-se olhar para o Cristo através do que ele fazia, que eram os milagres, mas após isso, após essa vivência próxima a ele, se percebia que ele trazia muito mais que isso.
que é a sua mensagem de libertação. E aí sendo reconhecido como o Salvador. Mas olha que interessante, não como o Salvador para que ele fosse o Salvador, mas que ele fosse o Salvador de nós. E o que quer dizer o Cristo ser Salvador de nós? É o Cristo que já é fazer iluminar o Cristo interno que existe em cada um de nós, nativo, precisando ser desenvolvido e precisando se expressar através da nossa personalidade. Falar para a vida através da nossa personalidade. Porque cada um de nós tem um Cristo interno. E o Cristo que já é o Cristo veio mostrar isso para a gente, que nós precisamos desenvolver o Cristo que temos dentro da gente. E aí por isso que ele fala tanto das obras. Ele nos traz reflexões muito severas a respeito das obras. E a gente tem muito interessante que a gente percebe a importância dessa questão das obras, principalmente quando a gente desencarna. Porque o que fala por nós é aquilo que a gente construiu, é aquilo que a gente fez. E principalmente, muitas vezes também o que fala é o que deixamos de fazer e o que fizemos em contrário. Então, o que no nosso momento de desencarne realmente fala é a nossa consciência com relação a isso. E aí, cada desencarne ele é mais fácil, ele é mais difícil, conforme essa questão consciencial aí. E Jesus veio trazer esse ensinamento para a gente, porque ele fala aqui em Mateus 7:21, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, e sim aquele que fizer a vontade de meu Pai que estás nos céus. Mateus 7:21. Então, o que ele traz para a gente é que nem todos aqueles que reconhecem o Senhor, estarão construindo nas suas vidas esse reino dos céus. Mas aquele que fizer o desejo de Deus para conosco. E aí veio uma questão outro dia, até a Tová trouxe isso pra gente, que não me sai da cabeça nunca mais, acho que eu vou passar essa reencarnação toda pensando nisso. Como é que a gente faz a vontade de Deus, gente? Como é que a gente sintoniza com essa vontade divina? Porque aqui ele fala aqui que quem sintoniza com essa vontade divina, quem é parte dela, e aí vamos falar de fé, vamos falar de um monte de coisa daqui a pouco. Como é sintonizar? O que é sintonizar e fazer essa vontade do Pai? Aí nós vamos falar, é aquele que é caridoso, aquele que é resiliente, aquele que tem fé, vamos falar um monte de coisa. Mas quando a gente pensa em Deus, nós pensamos no Criador da vida. Aquele que criou e concebeu a vida nas suas dimensões variadas, e ela chegou até nós. Nós somos criaturas de Deus. E através dessa criação, à medida que essa criação entende essa vontade divina e participa dela, ela cria dentro de si um reino de felicidade e de paz. Porque esse é o caminho que Jesus veio nos revelar, que nos traz a paz interior, que é o reino dos céus sendo trabalhado na intimidade de cada um de nós. Mas o que é fazer a vontade do Pai? O que de mais valioso Deus nos deu? Será que alguém pode me ajudar? O que é mais valioso que Deus nos deu? A vida? Isso aí, Vandeco, não é, Vandeco? Você tá Presente. Você está como 9 aí, não é um caso sério. É a vida. E aí, Vandeco, só para a gente caminhar um pouquinho, então, quem é que faz a vontade de Deus? Aquele que vive a vida no seu esplendor maior, com a sua intensidade maior. Aquele que se expressa na vida valorizando ela da forma como ela deve ser valorizada. Viver intensamente. E o que é viver intensamente? É cada um de nós pegar a dimensão do sagrado que existe já na nossa vida, seja no nível do conhecimento daquilo que a gente já faz, e viver ele intensamente. Intensamente. Viver a vida intensamente. Oi. Viver a... Você acha sem murmurar, sem reclamar? Sim. Seria isso? Mais que isso.
Por exemplo, Vandeco, se você acordou, abriu os olhos, o que é viver intensamente? É ser grato por abrir os olhos, por acordar. Aí você vê o sol. É você ver a dimensão espiritual daquilo que o sol representa para você. É a alegria da vida. E você ser grato por isso. E aí você começa o seu dia, olha para sua esposa, e você é grato por ela, por estar do lado dela. Olha para os filhos, é grato por eles. Vai para o emprego e faz o seu melhor dia de trabalho, porque você tem gratidão pelo seu trabalho e respeito pela sua empresa. E aí você caminha e você tem gratidão pelo carro que você recebe, pelo ônibus que você pega, gratidão por ter mais a oportunidade de voltar para casa, gratidão por participar dessa fraternidade, ter esses amigos todos aqui. E aí você pega e alguém bate a sua porta e você é grato por Deus te dar a oportunidade de ajudar aquele que busca algo a mais em você. E aí você dá outra dimensão. A vida traz dificuldades também, porque nós construímos essa dificuldade. É você enxergar isso como oportunidade e ser grato, porque essa dificuldade está batendo para você agora, porque você tem condição de passar. Então a vida está te proporcionando um momento de aprendizagem. E você passa por esse processo crescendo e sendo grato a Deus por ter a oportunidade de estar crescendo. Então, ela é um contexto novo de vida. E você se torna mais justo. E você se torna sintonizado. Aí você vira instrumento. Então, essa questão de fazer a vontade de Deus é que a gente vive intensamente o que Ele nos deu de mais valioso, que é a vida. É viver intensamente aquilo que eu já tenho de conhecimento, já adquiri de discernimento, e aí eu vou intensamente. Eu dinamizo isso. Então, assim, essa passagem ela é muito profunda. Não basta reconhecer, não basta ser espírita, não basta ser católico, não basta ser cristão. A gente tem que viver o cristianismo, viver o espiritismo, viver Kardec, viver plenamente isso tudo que está sendo oferecido. E muita coisa está sendo nos ofertado agora, nesse momento. Né? A passagem, a convivência, mesmo que virtual, e várias outras coisas aqui. Então, Vandeca, seria assim, você está corretíssimo, esse movimento de vida intenso que nos espera o tempo todo, que a gente faça da melhor maneira e que a gente valorize. E valorizar é dar resultado. Essa passagem aqui, eu gosto sempre de trabalhar o contexto maior dela. Então, qual que são as informações anteriores que vêm do Evangelho para a gente? Jesus estava falando isso aqui, ó. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Abrolhos, né? Desculpa. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá o fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Isso aqui foi anterior a essa passagem. Então, nesse contexto aqui que Jesus estava trazendo, que não somente aqueles que reconhecem o Senhor, aqueles que realmente fazem a vontade de Deus, que é viver plenamente a vida, que é o dom maior, o presente maior de Deus a nós, seus filhos. E aí, eles se expressam através daquilo que produzem, os seus frutos, os bons frutos. E esses bons frutos é que falam de nós na dimensão consciencial, onde quer que estivermos, né? E principalmente no momento do desencarne, que é aquele momento de aferição que ele é tão caro para nós aqui. Tá bom? Então, essa passagem, ela é ideal para aqueles que se vertem realmente a servir a Deus, para esse exercício pleno da vida, consagrando a vida a Deus, né? Ok, gente? Vamos embora? Vamos continuar mais? Vamos trazer aqui essa árvore e vamos imaginar ela como a árvore da vida. E vai ser disso que Simeão vai falar para a gente nessa passagem. Reconhece o cristão pelas suas obras, tá?
vamos enxergar isso aqui como a árvore da vida. Na sua constituição, ela é composta de raiz, de caule, de galhos e possivelmente no futuro flores e frutos. Quando a gente estuda a figueira, que é o símbolo inclusive do espiritismo, lembrem lá? Figueira não a... Ai, como é que chama, gente? Do vinho? Como é que fala a árvore que dá vinho? A videira. Videira, A obrigado. videira. É isso mesmo. Quando a gente estuda ela, e ela dá assim pano para manga para um estudo. Então ela fala para a gente que o que vem nas suas raízes da terra é nossa essência divina, é aquilo que vem de Deus para nós. O tronco é aquilo que sustenta a nossa caminhada espiritual e que a gente tem como representação o Cristo, Jesus. E aí os galhos somos nós. E aí a gente pensa assim, nessa árvore da vida, o que representa então nós sermos os galhos? Aqueles que recebem do tronco a seiva que é retirada das raízes, que é a questão divina das nossas vidas. E Jesus representando aquele que conduz isso na nossa vida. Mas olha que interessante, se Jesus é o caule, ele produz fruto e flores? Não. Fica à mercê da vontade do livre-arbítrio dos galhos. Então, quem produz o bem, e isso é tudo que a gente já falou lá de trás, somos nós diante da gestão do livre-arbítrio nas nossas vidas. É a nossa vontade, são as nossas atitudes. E a gente é servido dessa seiva divina o tempo todo. Nós temos essa oportunidade de refletir a luz e a pureza dessa seiva que chega até nós através da nossa própria vontade. Olha que interessante. E aí Simeão fala isso para a gente, que essa representatividade desses galhos e aquilo que eles produzem estão sobre a nossa responsabilidade. E olha o que ele fala. É uma passagem, foi transmitida em Bordeaux, em 1863, e fala disso. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, que a gente viu lá atrás. Aí ele comenta, escutai essas palavras do mestre, todo vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Isso era muito mais comum naquela época, né, gente? Hoje ainda tem isso, mas muito pouco. E ele fala, abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente trazer a libré do Senhor para ser fiel servidor? Aí libré é roupa, cheia de galardões, é aparência. Então o que ele fala aqui para a gente, será suficiente trazer essa aparência do Senhor em nós para ser fiel servidor? E aí ele continua, será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecerei pelas suas obras. E Jesus disse isso até a respeito dele, né, gente? E aí ele fala da árvore. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E a gente fala assim, não, isso é castigo de Deus? Não, gente. Será cortada e lançada ao fogo. Esse fogo é o fogo do arrependimento. E quem é cortada por si mesma. É a nossa consciência. Deus nunca direcionará suas ações para punir o homem. O próprio homem constrói o seu próprio futuro. E aí ele fala aqui uma coisa muito interessante. Eis as palavras do mestre. Discípulo do Cristo, compreendei-as bem. Quais frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Olha que interessante a pergunta dele. Quais frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Ele fala, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas ainda não abrigaram a todos que devem reunir-se ao seu redor? O que ele está falando? A ideologia cristã. Ele não está falando de religião aqui. Ele fala que essa árvore do cristianismo, que é a ideia de Jesus, a ideia crística, que não é uma propriedade somente das religiões cristãs. Nós vemos isso em outras religiões também, a ideologia. Isso que ele fala aqui.
Então, quais os frutos a árvore do cristianismo deve dar? Ele fala que é uma árvore possante, que os ramos frondosos cobrem a sua sombra uma parte do mundo. Porque quem participa dessa sombra é aquele que já aceitou essa ideologia, que é a não violência, que é a fraternidade, etc. Mas ainda não obrigaram a todos que devem reunir-se ao seu redor. E aí ele fala dos frutos. Os frutos da árvore da vida são, olha que interessante, os frutos da árvore da vida são frutos de vida. Então nós temos um elemento que a gente vai precisar colocar nessa árvore aqui, que é o principal, que é a vida. E ele está colocado aí. E o que a representação dessa vida na árvore nos faz? Que é aquele que sintoniza com a vida, que é isso que nós estudamos lá atrás, que vive intensamente a vida. Gente, viver intensamente não é curtir a vida, igual o pessoal fala aí não, tá? Viver intensamente é viver intensamente os valores da vida. É respeitar-se a si mesmo, é a caridade, é respeitar o próximo, é colaborar com o planeta, é fazer todo o bem possível e ter os valores espirituais e morais desenvolvidos, né, ou a desenvolver em processo de desenvolvimento em si. Então, essa sintonia com a vida, ela é muito importante. E ele fala aqui, os frutos da árvore da vida são frutos de vida, e aí ele continua, são frutos de esperança e são frutos de fé. E aí a gente vai discutir isso aqui um pouquinho. O que significa aí? Quais seriam os frutos originados do conceito pleno da vida? É uma pergunta. Esse aí não está no texto dele não, tá, gente? É um acrescento que a gente trouxe aqui. Quais os frutos da vida, né? São originados desse conceito pleno da vida. Aí, tem algumas coisas que a gente pode pensar. No processo de aprendizado que cada um de nós está, a pessoa tem momentos que ele é levado a profunda reflexão na busca do significado da sua existência. Eu acho que cada um de nós faz isso. Porque quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. Essas são perguntas e cujas respostas são essenciais para nós deixarmos de ser passageiros do mundo imediato e nos transformar em agente consciente e consequente do nosso processo de vida, passando dessa forma a planejar a nossa evolução. Por que eu estou falando isso aqui? Porque para planejar a nossa evolução, nós precisamos ser seres conscientes. E quando a gente estuda muito isso no Espiritismo, eu tenho que ter resposta para quem sou, de onde eu vim, por que estou aqui e para onde vou. E mais que isso, eu preciso, de posse dessas informações, ser um ser consciente e passar a não pertencer mais a um mundo imediato, esse mundo que nos pede as coisas no mesmo tempo, e eu vou na onda, e transformar num ser mais consciente, pleno dos valores da vida, das responsabilidades que eu tenho para comigo, para com o outro, para com a vida, inclusive, né? E entrar nesse processo da vida passando por um processo de movimentação que promova a minha evolução, que é o planejamento da minha evolução. E como é que eu planejo a minha evolução? Simplesmente avaliando o que eu faço de ruim, de negativo que me prejudica e fazendo um processo de mudança, de renovação. Deixando de fazer o mal, construindo a possibilidade de fazer o bem e fazendo o bem. Ser um ser consciente é um ser que olha para si e se reconhece, e se identifica, e principalmente a renovação. Porque sem renovação não há felicidade, porque nós precisamos sair da estagnação espiritual que às vezes nos encontramos para alcançar esse movimento pleno da vida. Então, a proposta da doutrina espírita. E aí, qual que é o papel da doutrina espírita? Né? E igual a gente pensa aqui, na minha vida, é tentar fornecer instrumentos, instruções para que nós possamos compreender e construir essa pluralidade de caminho que compõe a nossa trajetória de vida e fazer nossas escolhas de quais nós vamos aderir. Por isso, é fundamental, gente, conhecer as alternativas existentes, ter consciência clara da sabedoria dos caminhos que a gente possa escolher para a gente. É muito importante falar, para esse grupo aqui, falar em trajetória de vida.
Principalmente conceituar o que é passado, o que é presente, o que é futuro. E principalmente o que é referência de vida. E aí, o que significa então viver a favor da vida? E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Essa é a resposta dos espíritos a Kardec. Esse direito à vida é a vida terrena? É. Mas esse direito também é em cima de qualquer expressão de vida que o outro tenha, que às vezes eu vou apagar. Como eu apago essas expressões de vida? Com o meu mau humor, com o meu negativismo, às vezes com a maldade que existe dentro de mim, às vezes com a incapacidade de me melhorar para que o outro possa ter uma convivência melhor comigo. Isso também é tirar o direito da vida do outro. É muito mais, e às vezes o meu também. Eu, quando adquiro um vício, eu estou tirando um direito de vida meu. Eu estou desrespeitando isso. Então, ele é um contexto muito maior, não é somente a vida corporal. Não é somente a vida corporal. Então, eu alinhar com esses conceitos de vida, ele é importante para o meu espírito. E aí, já que a base, a estrutura superior da árvore está sendo protegida pelo esse contexto de sintonia com a vida, quando a gente adentra o espiritismo, a gente reconhece a esperança. O que é a esperança que o espiritismo fala para a gente? A esperança de viver uma vida melhor. Nós somos seres que nos construímos e nos embasamos e nos movimentamos na esperança, porque a felicidade não é deste mundo ainda. Então nós vivemos a esperança de viver um mundo feliz, mas nós precisamos construir ele agora. Então o espírita é aquele ser que se projeta na esperança, e aí ele se esforça para ser melhor hoje, para ter uma vivência diferenciada. Jaque, você quer falar? É só que eu lembrei de uma frase de Jesus aqui. Eu vim para que todos tenham vida e que tenham em abundância. Uhum. E é Quando isso. ele coloca, que vida é essa, né? É Olha o que ele está falando. a vida plena, né, Jaque? É a vida do espírito, onde os valores espirituais transcendem as questões Isso. do materialismo. A gente nem vai falar matéria, eu gosto de falar materialismo, que é o sentimento que nos vincula à matéria, né? Porque quem decide vincular a matéria ou não é aquilo que a gente projeta, é o nosso sentimento. Né? E aí a gente vai para a esperança. Nós somos seres que vivemos. Espírita é um ser que vive embasado na esperança, que é aquilo que move ele a ser um ser melhor hoje para ele viver a felicidade no futuro. Porque hoje nós galgamos uma caminhada que é fruto de um passado. E nesse passado, possivelmente tropeçamos várias vezes. E hoje a gente, na nossa vida atual, nos reencontramos com as consequências dessas construções. Mas a gente sabe que se a gente fizer hoje, a gente está plantando para o futuro. Por isso que vem a esperança, e ela é tão importante para nossas vidas. Então, essa árvore da vida, ela também... E aí, gente, já adiantando um pouquinho do final do estudo, essa árvore da vida representa toda ideologia que eleva o ser para aproximar-se de Deus. E qual ideologia atualmente que a gente tem aproximado tanto? O Espiritismo. Nós precisamos cuidar da árvore do Espiritismo, da árvore do cristianismo. E a base dela, como diz aqui nosso irmão Simeão, é vida, esperança e fé. E ele fala na esperança, a gente trazendo aqui, né, que vem do latim, de sperare, é o sentimento que nos leva a olhar para o futuro, considerando portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. Esperança significa confiança, expectativa ou perspectiva. É isso que nos move a fazer o bem hoje, gente. É a construção do nosso futuro. Então, o espiritismo, ele tem que ser sempre isso. Porque muitas pessoas vão precisar dessas sombras e dos frutos dessa árvore. E ela tem que estar pronta a servir. E ai de nós, se nós colaborarmos, não colaborarmos para que isso aconteça.
E ele vai falar disso aqui daqui a pouquinho. E a fé, quando a gente fala da esperança, ela é uma projeção e ela é um sentimento também. Agora a fé já é ação. A fé é parte do ponto de vista daquele que já passou pelo processo de acreditar, de ser conquistado por essa ideologia. E quando eu falo de ideologia, eu estou falando da ideologia cristã, que vem do Cristo Jesus, e a ideologia é também a questão espírita, em acreditar. A fé é mais que acreditar, é acreditar e fazer parte. E fazer parte é ser uma parte dela. Então, essa construção, vida, esperança e fé, ela faz parte de qualquer religião que precisa, ou qualquer ideologia que move o ser a sua evolução. Então, é muito consciencialmente o que ele vai trazer para a gente aqui, nós percebemos o que nós temos feito com essa árvore do Evangelho, que hoje está precisando de ser fortalecida ao extremo. E aí vamos trazer uma coisinha de Emmanuel, só para a gente dar uma refrescada, né? Assim, refrigerada, esse é o termo, né? O homem terrestre não é deserdado. É filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Eu achei isso interessante. A luta humana é a nossa oportunidade, é a ferramenta que a gente tem para produzir a nossa evolução, é a nosso livro, onde a gente escreve a nossa vida. E isso veio de André Luiz, né? Em Nosso Lar. Tá lá no capítulo Novo Amigo, para quem quiser a referência. E essa é a nossa função aqui na Terra. É tornar. E aí é muito interessante que ele continua falando aqui, nosso irmão, né? O cristianismo, como vem fazendo desde muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas com poucos as colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros maus. E ele fala dos jardineiros, gente, na concepção daqueles que representam as religiões. Porque se você olhar aqui em volta da árvore, tá vendo? Esse campo não está bem tratado não, né, gente? Olha aqui, tá seco, parece que tá queimado, né? Tem muita coisa aqui para a gente pensar. E é isso que o ser humano tem feito com as religiões. Ele tem deixado de dar o tom da vida, esperança e fé que elas precisam representar. Porque ele vai falar do viajor aqui agora. Ele fala que nós somos maus jardineiros. Olha que interessante. Ele fala aqui, ó, a árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Quiseram moldá-la segundo as suas ideias. Aí eu grifei ideias. Modelá-la de acordo com as suas conveniências. Então, aonde que se degrada em volta dessa árvore? É na questão das ideias e das conveniências, da gente buscar sempre o que é melhor para a gente, mas no contexto do ser antigo, do ser velho, do homem velho que somos, e não do ser do futuro. Porque o que vem do nosso passado? Orgulho e egoísmo. Então, as expressões de conveniências que provêm do nosso orgulho, do nosso egoísmo, se a gente for olhar, por exemplo, a nossa fraternidade, o Novo Horizonte, e a gente tiver consciência de saber o que de ruim e o que de bom eu estou levando para essa fraternidade que representa o Cristo na minha vida. Eu estou levando as minhas questões pessoais, as coisas têm que ser da maneira que eu quero, se alguém me desagrada eu vou embora, e vai por aí afora. O que representa para mim essa oportunidade da fraternidade no Novo Horizonte? Eu tenho cuidado dela? Se eu receber uma bofetada dentro da fraternidade, eu vou saber perdoar, e em todos os sentidos, tá, gente? Por palavras, porque são seres humanos que ali estão. Mas o que é mais importante, a fraternidade ou o meu ego? Eu estou trazendo um estudo hoje, meu colega virou para mim e falou assim, nossa, hoje você estava ruim, hein? Assim, acho que você equivocou nisso aí. Aí eu fico melindrado. Não volto mais ali, não dou mais estudo ali, não vou, e vai por aí afora. Mas peraí, gente, tô na aprendizagem, tô no processo de aprendizagem.
E ali eu represento Jesus, então eu tenho que me aprimorar a cada dia, porque eu tenho que levar coisas que realmente condizem com a proposta dele. E aí é muito interessante, porque eu posso conduzir também essa árvore aqui para dentro da minha casa, o ambiente sagrado do lar. O que eu estou levando ali para dentro do meu lar? Que tem degradado, que tem prejudicado? O que eu estou levando também que beneficia? Eu estou levando a paciência, a resignação, a proposta de crescimento, de amor. Então, assim, a gente precisa saber o que nós estamos fazendo com a nossa vida e com de quem está à nossa volta. Porque eu posso ser uma pessoa que esteja, como se diz, degradando a diretriz, né, do espiritismo, do cristianismo, e aí eu preciso repensar. E aí ele continua. Quiseram moldá-la nas suas ideias, então a gente tem que tomar muito cuidado com as ideias que a gente traz para o grupo, para a fraternidade, para os estudos, se está coerente, se está condizente realmente com o evangelho, ou se é coisa minha, se é achismo meu. E aí é muito interessante, eu passo, inclusive, a diminuir também os meus exemplos, porque eu não sou exemplo para ninguém. E eu trago outros exemplos mais interessantes. E ele fala aqui, ó, quiseram moldá-la segundo as suas ideias e modelá-la de acordo com as suas conveniências. A gente precisa parar de puxar, vulgarmente falando, a sardinha para o nosso lado das situações. Muitas vezes, a ideia nossa não é a ideia do grupo. E aí a minha ideia perde. Então eu tenho que aceitar do grupo e trabalhar para que ela dê certo. Mesmo que ela não dê certo, a gente nunca usa aquela palavra, eu te disse. Essa aqui é uma das coisas mais horrorosas que tem, né, gente? É essa coisa. E ele fala aqui, ó, por isso a cortaram, diminuíram e mutilaram. E se a gente vê as histórias das religiões, e tanto do protestantismo, da missão que ele ainda tem na Terra, né, mas que ele tinha lá atrás e que ele não conseguiu trazer, o cristianismo também, mas pelo homem e não pela essência, a gente corre o risco hoje e a gente precisa preservar isso. O espiritismo tem que fazer o seu papel dentro disso. Que ele fala assim, ó, os homens cortaram, diminuíram, mutilaram. E não se esqueça, quando se diminui é porque alguma coisa cresceu. E possivelmente quem cresceu foi o homem, em detrimento da mensagem de Jesus. Seus ramos estéreis já não produzem maus frutos, pois nada produzem. Olha que interessante que Simeão está falando para a gente aqui. Aí ele fala do viajor. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra, procurando o fruto de esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas ramos adustos, que é sinônimo de seco, tá, gente? Abrasado, duro, etc. Pressagiando mau tempo. Olha o que ele falou pra gente. O viajor sedento. Quem que é o viajor sedento? É aquele que está na vida e que vai precisar usar essa árvore. Mas porque nós fomos maus jardineiros, não vai encontrar. A gente precisa trabalhar para que nossa fraternidade seja acolhedora e seja fiel às diretrizes de Jesus. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente já é parte disso. Não é uma simulação, simplesmente, é um ser. E aí, o que ele fala é o seguinte, que o viajor sedento vai buscar essa árvore, que se acolhe à sua sombra procurando esse fruto da esperança. Porque ele precisa de força e de coragem para prosseguir. Mas ele encontra apenas ramos adustos, que eu falei com vocês que é seco, né? Pressagiando mau tempo, e em vão que busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos pés. As mãos do homem tanto as trabalham que acabaram por crestá-las, quer dizer, privar, né? Capar, cortar. Abre, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna. Olha que coisa interessante que Simeão está falando. Então, essa árvore, ela precisa, através dos seus galhos, que somos nós, e aí a gente falando de espiritismo aqui, agora mesmo, espíritas que somos, para ela produzir flores, que as flores embelezam, cheiram bem, harmonizam, mas não basta isso, porque ele vai buscar sombra, ele vai buscar alento visual, que a flor é isso, mas ele vai buscar matar sua fome,
porque ele tem fome. Então essa árvore tem que dar frutos. E aí, onde é que ela dá fruto, gente? Na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de nós. E aí, quem procura essa árvore tem que encontrá-la dando sombra, flores e frutos. Que aí é o circuito completo, né? Completo da questão. A flor, ela representa a gente a esperança. Por que a flor representa a esperança? Porque a flor é uma esperança, não é, gente? De quê? De fruto. Não é isso? Né? O fruto não vem, nem sempre, mas na maioria das vezes, não é pela flor que vem o fruto? Então a esperança é a flor. Mas elas por si só não representam muita coisa. Nós precisamos ter resultado, não é isso? É pelas obras, não é isso? A fé traz as obras. E aí completa-se com alimento. Então a gente precisa ser adepto a esse movimento da vida, de sintonia divina com aquilo que Deus quer de nós. Temos a esperança do que aquilo que fazemos hoje é que vai gerar aquilo que nós queremos viver no futuro, e a gente caminhar sempre nisso e prover essa esperança a outros também, mas ter o quê? A caridade na nossa vida plena, para que a gente possa expressar a fé através de nós. E aí, quem procurar dessa árvore ter o seu acolhimento da sua sombra para descansar, porque ele precisa viajar, ele precisa continuar a sua caminhada, que é o viajor da vida. E são as pessoas que estão na vida, que vão precisar de ajuda. Vão precisar também que, estando debaixo dessa sombra aqui, perceba a esperança das flores, mas recebam também o alimento da nossa fé. A expressão da nossa fé. Isso é consciência. E aí ele continua para a gente. Dá vontade de ficar só nessa parte do texto, né? De tão assim, rica que ela é. O viajor sedento que se acolhe à sua sombra procurando o fruto da esperança, que lhe deve dar força e coragem, encontra apenas ramos adustos, pressagiando mau tempo, e em vão busca o fruto da vida na árvore da vida. As folhas tombam secas aos pés. As mãos do homem tanto as trabalham que acabarão por crespá-la. Abre, pois, vossos ouvidos e vossos corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos proporcionam a vida eterna, que é a vida do Espírito, que é a vida da eternidade. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com carinho, que ainda vereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai assim como Cristo vô-la deu, não a mutileis. Sua sombra imensa quer estender-se por todo o universo. Não lhe cortem a ramagem, que a ramagem é a potencialidade, né, da flor e do fruto, e somos nós. Então não cortemos a ramagem dela. Seus frutos generosos caem em abundância. E aí ele fala, para alentar, quer dizer, encorajar aquele que precisa, né, o viajor cansado pela vida, nossos irmãos cansados pela vida, muitas vezes nós somos esses viajores, que deseja chegar ao seu destino. Qual que é o destino? A felicidade verdadeira, a espiritual. Não o amontoeis para guardá-los e deixá-los apodrecer sem servir a ninguém. Depois eu quero falar disso com vocês. Por que a gente amontoa as coisas? Ele falou, não amontoei esses frutos aqui, nem essas flores, para deixá-los apodrecer sem servir a ninguém. Ele deve servir a outrem, não a nós mesmos. Tá, gente? Isso aí é eu que estou acrescentando, não é o companheiro mais não, tá? Sobre o medo relacionado ao amontoar. E esse medo é promovido por quem? Pela insegurança, que corresponde à falta de fé em nós. Aí ele fala, são muitos os chamados e poucos escolhidos. Ele complementa com isso. E aí vem a pergunta, mas quem chama e quem escolhe? Quem chama é a própria vida, quem escolhe somos nós. Deus não escolhe ninguém. Ele deixa que a gente se escolha. Pela gestão do livre-arbítrio que cada um tem. E ele fala aqui, ó. Ele fala aqui. É que há os assambarcadores, que são monopolizadores do pão da vida. Como há também do pão material. Então há assambargadores, quer dizer, monopolizadores do pão da vida, que tiram proveito próprio disso, mas há também desse pão espiritual. E depois procurar necessitados, conduzi-os sobre as ramagens da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece.
Isso aqui é o ato da caridade, né, gente? É o ato da caridade. E aí ele continua. Não se colhem uvas dos espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos, pois, dos que chamam para apontar os tropeços do caminho, e segui os que vos conduzem à sombra da árvore. Ele fala uma coisa muito interessante. Afastai-vos, pois, dos que chamam para apontar os tropeços do caminho. Por que ele fala isso aqui? Que não nos basta mostrar o mal que o mundo se revela. Nos cabe mostrar o caminho que melhora essas questões do mal que existem no nosso planeta, na nossa vida. Então, muitas vezes, a gente, através de discursos, através dos nossos próprios modelos que a gente cria, a gente começa a apontar o que há de ruim. Olha que ruim, olha que ruim, olha que ruim. Mas a gente não conduz esse ruim a essa árvore da sombra da vida. E aí é muito interessante. Vamos lembrar aqui, porque nós temos estudos diversos que falam para a gente sobre a maldade que existe em nós. Não, sim, a gente precisa enxergar, mas não basta só isso. Tem que ensinar o caminho para desenvolver as questões morais e suplantar essas dificuldades. E ele fala aqui, o divino Salvador, o justo por excelência, disse em suas palavras que suas palavras não passarão. Os que me dizem Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, e no plural. Que o Senhor das bênçãos, olha essas falas finais dele aqui, gente. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos ilumine, que a árvore da vida vos faça com abundância a oferenda dos seus frutos. E aí ele termina, credes e orai. Então ele nos pede para acreditar nisso. Nos cabe, então, dimensionar a nossa vida para fazer essa produção aqui e para valorizar a oportunidade que nós estamos tendo nesse momento de servir ao Espiritismo, que é a base, que tem como base o Evangelho de Jesus. Porque o Espiritismo é o cristianismo redivivo, revivido na sua origem, na sua pureza. E aí somente essa pureza dessa ideologia crística é que vai trazer essa árvore a sua potencialidade. E se nós formos olhar o mundo, gente, as religiões estão todas sob interferência ainda de parâmetros negativos do próprio homem. Praticamente todas elas ou todas elas. O egoísmo, o orgulho, ele ainda interfere muito nos processos que nós vemos. Inclusive, o Espiritismo não está isento disso. Então, resta-nos produzirmos para que essa árvore seja sempre viva e ela possa sempre transcender as questões que o mundo precisa. Gente, podem interromper aí e falar a hora que quiserem, tá? Fiquem à vontade. E aí, para a gente terminar, vamos pensar em algumas coisas? Né? Vamos pensar em algumas coisas aqui. Não basta apelar para Jesus, exclamando Senhor, Senhor, né, gente? Quando não se segue os preceitos que são ensinados por ele. Não adianta implorar ajuda a Deus. E aí eu pergunto, nós pedimos muito a Deus. Vocês acham justo que nós recebamos as coisas da vida sem merecermos? Não é melhor merecermos primeiro para depois pedir? Então, de nada adianta implorar ajuda a Deus, se não se busca melhorar e superar nós mesmos. Isso aí é no nosso dia a dia. E em todas as representações que a gente tem, como marido, como esposa, como filho, como irmão, como colega. Então, superar a si mesmo, e a gente precisa buscar ser mais caridoso, ser mais indulgente com o nosso semelhante. Não são cristãos verdadeiros aqueles que apenas comprazem com atos exteriores de devoção, se expressam só isso,
ou que se encastelam em muralhas do egoísmo, do orgulho, da cupidez, das paixões degradantes, daqueles que não fazem nada por ninguém. Nós precisamos fazer algo pelo mundo, por nós, por quem está do nosso lado, por quem está distante, por quem está perto, pelo mundo, pela natureza. E aí, esse problema do medo, que a gente precisa trabalhar. O medo inibe a gente. Nós temos medo de muita coisa, nós temos medo da pandemia, nós temos medo da vida, nós temos medo de passar fome, nós temos medo de perder emprego, nós temos medo até de ser feliz, porque tem gente que tem preconceito da felicidade. E Kardec nos ensina que o medo é a raiz de muitos males. Muitos buscam saber, não porque querem se iluminar, mas porque têm medo de serem rejeitados e criticados. Querem ser aplaudidos. E tem muito nós que vive de aplauso. Quer acreditar que são mais do que realmente são. Porque tem baixa autoestima. A gente precisa parar com esse medo de buscar isso, de ser isso. E aí, o egoísmo, a vaidade e a agressividade são coisas muito presentes no nosso planeta. Muitos, até com medo de passar algum tipo de necessidade, acumulam egoisticamente coisas que poderiam ser divididas. Cosquinha. Né? Muitos também, porque querem agradar a muitos, tentam diminuir as qualidades das pessoas. E tem várias coisas, né? E tentam elevar, né, essa questão. E aí a gente chega até na questão de pessoas que são violentas, são bandidos mesmos, mas que, para serem respeitados, cometem crimes super agressivos, para se mostrar melhor que o outro. Até isso acontece. E o papel da fé nisso tudo? Jesus recomenda edificar a nossa casa sobre a rocha. A gente precisa entender o que significa isso. É edificar a nossa vida sobre a fé robusta. Refere-se à necessidade de ter uma diretriz segura para o desenvolvimento da nossa vida. É vivenciar o bem, o amor, o próximo, o pensamento positivo e nas atitudes positivas também. Isso é importante, isso faz parte da fé. Aquele que possui uma fé consolidada, e aí essa consolidação, gente, a gente busca na razão, é inspirada no amor e não pode ser inoperante. Por outro lado, o indivíduo invigilante, vacilante, que toma conhecimento dos ensinamentos evangélicos, mas não vive fechado em si mesmo, esse construiu a casa sobre a areia movediça. E qualquer tribulação vai destruir isso, vai abalar essa estrutura. Então, o que seria ser cristão? Não é ser cristão somente no nome, não é se associar-se a uma religião cristã, mas viver em si mesmo a essência dos ensinamentos de Jesus. Isso a gente tem que buscar, sempre. Sempre. Pois não despertou, essa pessoa, por exemplo, que não busca isso, não despertou para a alegria da interioridade, de dar-se de si para esse processo, de oferecer de si para esse processo, oferecer de si para o espiritismo, o melhor de si. Sacrifício, às vezes, sim, vai exigir da gente isso. Tornar cristão é ser digno de ser chamado de cristão. É imprescindível que o cristão se revele pelas suas obras e não por aparências, né? Não por falácias. E aí, a gente já vai terminando o nosso desafio, que está mais dentro de nós do que fora. Mais dentro de nós. Porque o cristão, na verdadeira acepção da palavra, não é somente aquele que guarda os ensinamentos de Jesus nas expressões mais sinceras do que o seu coração, mas ele é aquele que se torna dócil, compreensível, misericordioso, mas aquele que também busca motivos edificantes, que ergam o reino da interioridade sobre os alicerces que sustentam a gente, que é a fé. E aí a gente sai da inanição espiritual, a gente está nela há algum tempo, através da coragem. Inanição quer dizer, vem do latim, que quer dizer deixar vazio. Os espíritos, em sua essência divina, não foram criados para permanecer em repouso, estacionados, mas para dinamizar as suas potências no trabalho, no exercício da caridade, sendo agentes transformadores do seu meio, né, de vida. E aí nós precisamos ser esses elementos transformadores. E aí a gente faz isso através até da mediunidade. A mediunidade em nós é uma proposta divina de produção. E não se esqueça, o médium
não é médium somente de uma reunião mediúnica, ele é médium na vida dele, o tempo todo. E ele tem que saber conviver com isso da melhor forma possível. Não desesperar, não desestruturar, ter fé, sempre buscar a oração quando preciso e crescer para ser um instrumento. E aí a gente... Esse aqui é o resuminho, tá, Catita? Pode ficar tranquila. Estamos chegando ao final. E aí a gente vem pelo esse apelo de Simeão. A gente buscar do pão da vida. E a gente vai ter também o pão material. Ele tem sua importância. E aí a gente procura os famintos, partilhar o abrigo dessa árvore divina e oferecer os frutos que a gente já tem condição de oferecer através da fé, da esperança e da vida. Porque precisamos ser árvores que possam dar bons frutos. E nos cabe representar o Espiritismo nesse momento, nessa terra tão sofrida. Então nós vamos fazer a nossa oração agora, agradecendo a Jesus a imensidão desse evangelho que nos invade a nossa vida, que nos agracia os corações e que nos alenta, nos trazendo uma perspectiva de uma vida melhor na construção daquilo que nós fazemos hoje, mas que possamos fazer hoje embasados na caridade, nos preocupando mais com os outros do que com nós mesmos, observando aquele que precisa, estendendo a mão, o coração, a mente, estendendo a nossa vida. Que a nossa vida possa pertencer também a esse movimento libertador, onde o sofrimento diminui e aonde o alento do Espiritismo se faz vistas através do exercício da caridade em nós, do Evangelho vivo, do Cristo interno que resplandece e brilha nas nossas vidas, mas não somente por brilhar, por fazer, por construir, por melhorar, por gerar esperança, por gerar fé no meu irmão. Que o Senhor Jesus possa estar presente em cada proposta de vida aqui presente, seja de espíritos ou de encarnados, mas que nós possamos cada vez mais também sintonizar, nos achar presentes e refletidos no Evangelho de Jesus. Que assim seja. Se os corações e as mentes se unirem num grande anel, com a força da paz, a luz do amor que aquece as estrelas, irá nos iluminar. A vida é tão breve e há tanto por fazer. Por que então matar e morrer? Criança da África, criança da América, criança da Ásia, Europa e Brasil, crianças da terra herdarão a paz. Se os corações e as mentes se unirem num grande anel, com a força da paz, a luz do amor que aquece as estrelas,
iluminar. A vida é tão breve e há tanto por fazer. Por que então matar e morrer? Criança da África, criança da América, crianças da Ásia, Europa e Brasil, crianças da terra,